Muito bem, no programa Informação e Debate, temos a participação do Wilson Santin, que faz parte da direção estadual e nacional do MST, que coordena a Frente de Lutas Vacina Já, Auxílio Emergencial e Fora Bolsonaro. E o Santin também é ex-deputado estadual e teve um mandato reconhecidíssimo no início dos anos 90, aqui no estado de Santa Catarina, e depois, Santin, foi para a luta de base do movimento social, do MST, e continua firme nessa luta até hoje. Tudo bem, Santin? Bem-vindo ao nosso programa. Olá, Gilberto. Olá, telespectadores. Tudo bem, Gilberto? Obrigado. Obrigado pelo espaço. Estamos aí, firmes e fortes na luta, cada vez mais. Aliás, Santin, eu lembro que eu te conheci quando tu era deputado estadual, né? Foi naquele período que eu conheci o Santin, trabalhava em Xanxerê, na Rádio Princesa, e o Santin era um deputado estadual que tinha uma atuação muito forte, estava sempre, diariamente, dialogando temas importantes, fazendo importantes defesas, por isso a gente acabava entrevistando muito o Santin naquele período, conversando muito com eles naquele tempo lá. Então, é verdade. E a luta segue, né, Santin? Segue firme e forte. Tem que ser, né, Gilberto? Tem que ser. Numa situação dessa, não podemos nos acovardar jamais. Muito pelo contrário, numa situação que estamos vivendo nesse país, no mundo e no Brasil, e na realidade do nosso país e do povo brasileiro, e da nossa classe trabalhadora, tão sofrida, tão espoliada, tão explorada e massacrada desde 1500 para cá. Como diz o João Pedro, nós não temos o direito de sermos pessimistas e de nos acovardarmos jamais. Estamos firmes e fortes, na luta sempre. Como Perfeito. A gente disse, até a vitória. É isso aí. Então, Gilberto, estou à disposição. Então, vamos lá. Nós estamos aí num período, inclusive tivemos no dia 31 de março alguns setores do governo comemorando a data, né? E, aliás, a data do aniversário do golpe militar de 1964, e a gente precisa dizer o nome correto, foi um golpe militar, né, que levou a nossa democracia. Ela é polêmica, né, porque dizem que, na verdade, ocorreu no dia 1º, mas como é uma data que talvez denuncie o golpe, né, que foi uma mentira, eles anteciparam como sendo o dia 31, que é para não ficar tão feio todo ano, no dia da mentira, a gente lembrar desta data, né? Bom, Santin, como é que você vê esse momento do Brasil, né? Que, de certa forma, há aí alguns setores comemorando e tentando recolocar essa questão da ausência de democracia, embora isso já seja um processo que alguns dizem que está já em andamento recentemente, né, Santin? Como é que você vê esse momento? Olha, Gilberto e telespectadores, como todos nós, pessoas de bem, brasileiros, brasileiras, trabalhadoras, pais de família, pessoas de bem, pessoas que temos amor no coração, sentimento, solidariedade, senso de justiça, e que defendemos a democracia, a liberdade como valores e a solidariedade como valores fundamentais, essenciais e até universais, e os direitos humanos, a justiça social, a soberania nacional e as causas sociais e as causas populares, as causas do nosso povo brasileiro, que historicamente é massacrado, é perseguido, é violentado, é discriminado, é segregado, é espoliado, é pisoteado, é judiado, é esculhambado desde 1500 para cá. Desde 1500, todo o período da colonização, só lembrar quase 4 séculos de escravidão, será que é pouco, eu tenho dito? E aí, no final, houve a abolição, mas aos negros e negras, escravos libertos, lhes foi negado duas
duas questões fundamentais: o direito à terra e o direito à educação. E eu não me canso de dizer que no livro do Alfredo Bozzi, Dialética da Colonização, tem lá uma parte que fala do processo da luta da abolição, tardia e retardada pelos interesses dos caificultores e tal, que em algum momento já não estavam mais preocupados em ter ou não escravos, estavam preocupados como é que eles iam substituir a mão de obra escrava. Então, para isso, foram atrasando a abolição até fazer aquele ajeitamento para trazer nós, os europeus e tal, para vir substituir a mão de obra escrava. E nesse período, lá em 1868, André Rebouças, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, que eram abolicionistas progressistas, liberais progressistas, naquele período eles defendiam a abolição, mas já defendiam a reforma agrária. Eu vou falar da reforma agrária, depois vai vir a coisa do golpe, porque foi por causa da reforma agrária que um dos fundamentos deles ter dado o golpe não foi só. Mas eles defendiam a reforma agrária e chamavam de democracia rural. Pouca gente sabe disso, inclusive gente estudado, sabido, não, né? Mas lá no livro do Alfredo Bozzi, Dialética da Colonização, que eu li do começo ao fim agora, durante a pandemia, entre outros livros, fiz a leitura e releitura, está lá, eles defendiam a democracia rural, era a reforma agrária, transformar todo o latifúndio em pequenas propriedades agrícolas, pequenas propriedades. Então, seriam cedidas, pequenas propriedades agrícolas para os escravos e para os escravos, e educação. E eles foram derrotados. É assim no Brasil. As causas nobres, as causas populares, as causas que apontam para os interesses do povo, para a dignidade do povo, de tempos em tempos, são golpeados e derrotados. E eles foram derrotados. A abolição veio oficialmente, veio uma abolição tipo oficial, mas terra e educação foi negado aos escravos e às escravas. Jogaram esse povo todo a sua própria sorte. Primeiro formaram os cortiços, depois, agora que nós chamamos de, o pessoal fala de favela, de comunidades, de periferias, está aí o resultado. Por não, então, Joaquim Nabuco, lá em Xanxerê, lembro, tem um colégio estadual, Joaquim Nabuco, que o pessoal desprezava lá, tu lembra? Quando alguém ia estudar no Joaquim Nabuco, diziam, entra burro e sai caduco. Lembra? Tinha essa frase lá na nossa terra, desprezando o colégio Joaquim Nabuco. O bom era o Costa e Silva, né? Você vê que não é por acaso que daí Joaquim Nabuco era esculhambado, mas foi um abolicionista progressista, liberal progressista, que junto com o André Rebouças e o Rui Barbosa defendiam a reforma agrária naquele tempo, chamavam de democracia rural. E eles foram derrotados, foram vencidos. Venceu a tese dos abolicionistas, liberais só. E aí, nada de dividir a terra, nada de dividir o latifúndio, então, uma abolição pela metade, digamos assim, né? Se dá para você chamar. E agora, então, essa luta do povo, do sofrimento, da ditadura, da opressão, das injustiças, dos golpes na democracia e nas liberdades e nas reivindicações, nas causas que o povo luta e batalha, de tempos em tempos, sempre nós fazemos a luta, fazemos a guerra, fazemos a batalha, mas em algum ponto eles nos derrotam. Veja as ligas camponesas que foram massacradas pela famigerada ditadura militar. Uhum. Os camponeses, o Master, que é o Movimento dos Agricultores Sem Terra aqui no Sul, que o Brizola ajudou a criar, tudo isso aí foi massacrado, destruído, liquidado pela ditadura militar. E que hoje, 1º de abril, que é o dia da mentira, é o dia que eles deram o golpe. Mas quando eles ficaram com vergonha de dizer que era 1º de abril, porque já ia sair marcado como uma mentira, como uma grande farsa, uma grande safadeza, esse golpe civil-militar, foi um golpe civil-militar. Militares fizeram serviço sujo, serviço podre, de botar os tanques, era para ser só por uns tempinhos,
E eles ficaram 20 anos, 21 anos. Gostaram do pirulito. Não queriam largar o osso de jeito nenhum. E tinha por trás os civis, é bom que se diga, né? O civil e o imperialismo norte-americano. Os Estados Unidos por trás do golpe, todo mundo sabe que os Estados Unidos teve por trás e por frente, como teve agora no golpe da Dilma, golpe parlamentar, institucional e tal, que depois vou falar um pouco. Então, hoje é uma data triste, Gilberto, é uma data triste. A memória que se lembra hoje é triste, é de tristeza, é de luto, é de pesar, é de lástima, não é de comemoração. Esses militares, esses que querem comemorar o golpe de 64, que eles chegaram a chamar de revolução, que era para apaziguar o Brasil, trazer a paz social, é uma farsa, é uma coisa muito indigna, é muito indigno. Eles não têm vergonha na cara, não têm vergonha, eles não têm escrúpulo, não têm mínimo de ética, de espírito, de nação, de país, de povo. Aliás, o que esperar dessa classe dominante brasileira, com o seu caráter? Vou dizer aqui, escravocrata, espoliadora, intolerante, segregadora, que era e continua sendo segregadora, querem vacina só para eles. Eles querem a vacina só para eles, agora querem comprar privada e tal. Inclusive, queriam abater do imposto de renda. É muita cara de pau, é muita desfaçatez dessa classe dominante brasileira, que os militares estão inclusos nisso aí. E podia se perguntar que serviço presta os militares do Brasil nos últimos anos, as Forças Armadas. Fosse querer ir a miúdo os grandes salários, os grandes privilégios, as grandes mordomias, tudo que eles têm de bom, tudo é garantido para eles. E qual é o serviço? Já foi feito um levantamento que, se tivesse uma guerra, o Brasil tem que guerrear e pelear. Não aguenta uma hora. Eles não aguentam uma hora. Não é que a gente queira que eles sejam menos que os outros, mas não dá para ser mais também. Então, o golpe militar foi um mal, foi uma coisa terrível do ponto de vista do atraso do desenvolvimento do país, porque quando João Goulart, na Cinelândia, poucas semanas, não me lembro a data de cabeça, mas tenho anotado, fez aquele grande comício, proclamando, anunciando a reforma agrária, né, para 150, 200 mil operários, como o João Pedro disse. Ele anunciou para a classe trabalhadora, operariado, dizendo que a reforma agrária vai beneficiar o campo, mas quem vai ganhar mais vai ser a cidade, os operários, a comida, o emprego, a condição. Se nós tivesse sido feita aquela reforma agrária que o Celso Furtado elaborou, ajudou a elaborar, a nossa fotografia, a nossa realidade econômica, social, política, inclusive no Brasil, e de representação, inclusive, lá no Congresso Nacional, seria outra realidade. Foi um dos motivos do golpe. Não foi o único, mas foi um dos principais motivos do golpe. E o outro era o medo do comunismo. Em janeiro de 59 havia sido feita a Revolução Cubana, Che, Fidel, né? Então, eles criaram todo aquele alarido, Carlos Lacerda, a UDN, a tal da UDN, Carlos Lacerda, lá, criaram toda aquela conspiração, toda aquela cortina de fumaça. O Brasil está virado um mar de lama, está virado uma corrupção, ninguém mais dá jeito em nada, os comunistas vão tomar conta, e tal, e tal, e tal. E aí criaram todo esse cenário, tipo esse agora que houve com o impeachment da Dilma, que nós estamos vivendo, bem igualzinho. Só que dessa vez não precisou botar os tanques. Que resultou nesse desastre que estamos vivendo, né? Que, infelizmente, eu acho que vai passar logo, que até 2022 chega, né? Acho que vai dar um adeuzinho a esse desgoverno, esse desastre. Mas aí, dessa do golpe militar, é bom dizer, Gilberto, que foram cerceadas, foi tortura. Houve tortura
e o Bolsonaro homenageou o chefe das torturas. Como é que é o nome daquele maladeto lá, o Lustra? Não Ustra. sei das... Ustra. Ustra. No impeachment da Dilma, homenageou o torturador. A que Brilhante ponto... Ustra. Almirante? Brilhante Ustra, pero no mucho. Brilhante obscuro, Ustra, foi homenageado no dia do impeachment da Dilma por esse fascina, por esse genocida, esse que se chama presidente da República do Brasil. Então, tortura, Frei Tito, aqui no Estado, quero homenagear, se me permite, Gilberto, e falar alguns nomes homenageando todas as vítimas da ditadura militar de Santa Catarina, que foram dezenas, centenas. Primeiro, o deputado estadual Paulo Sturto Reitz, desaparecido até hoje, era da Ação Popular, deputado pelo PTB, foi sequestrado e até hoje desaparecido, assassinado. Provavelmente está num daqueles cemitérios de Perus, lá em São Paulo. Paulo Sturto Reitz. A Dirleide Luca, já falecida, torturada. Lembro do Nezinho? Sim. Lá na Assembleia, companheiro Nezinho, do PCB, cruzei para o PT, também foi vítima. Lembro da Lelê, novembrada, Lei de Segurança Nacional, homenageio a Lelê, mas aqueles 7 estudantes que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, quando deram o pontapé no traseiro do Figueiredo e do César Caos, ele que era o ministro de Energia, que ele tinha umas orelhas que pareciam uma parabólica. O pessoal pregou-lhe a mão no vidro dele e derrubaram o monumento, que queria fazer um monumento na Praça 15. O Bornaus era governador biônico naquele Palácio Cor-de-Rosa, que mandou o povo tomar, fez assim aquele gesto obsceno, e a estudantada e o povo veio da universidade, veio de outros lados, e não foi deixado colocar o monumento. Foi derrubado e correram com eles dali. Ficou chamado como Novembrada, data emblemática. Aqueles dias foram dias emblemáticos, históricos. Entrou para a história do Brasil no Novembrada, porque ajudou em muito a derrocada em definitivo da ditadura militar. Sobrou Lei de Segurança Nacional para 7, a Lelê vai chorar quando ela está falando. Ela foi uma das que foi enquadrada, era bem jovem, né? Estudante, na Lei de Segurança Nacional. Dezenas de outros. Quando eu fui deputado, Gilberto se lembrou aí, me fiz lembrar, eu presidi a Comissão Parlamentar Externa do resgate da memória da ditadura militar em Santa Catarina, dos 64 aos dias atuais, naquele tempo que eu estava no exercício do mandato, junto com o deputado Lílio Rosso, falecido já, do PMDB de Criciúma, mas a pessoa muito digna. Nós fizemos um trabalho de resgate e descobrimos coisas absurdas que a ditadura militar fez. Inclusive, podemos trazer o translado do estudante, do Mair, né, que estava lá, foi encontrado o corpo dele, e nós conseguimos trazer para sepultar lá em Forquilinha, lá no sul do estado. Passou uma noite na Assembleia Legislativa, com aquelas honrarias todas lá na Assembleia, com o corpo da guarda e tal. Com o Jaime Sturto Reitz fizemos uma sessão, e a Lúcia Maia, mas a Lúcia Maia, irmã do Carlito Maia, que morava na Costa da Lagoa, veio depois das torturas e tal, veio para cá. A gente resgatou todo esse pessoal naquelas sessões memoráveis de resgate à memória. Foi algo assim extraordinário, emocionante demais. Descobrimos que a investigação, que a perseguição, depois que terminou a ditadura, continuava. Na Secretaria da Segurança Pública, nós fomos nos arquivos, descobrimos lá a pasta do MST, da CUT, da ficha nossa, estava tudo, continuaram depois. Nós fizemos toda essa denúncia, teve a repercussão estadual, nacional e até internacional. E um dia uma pessoa me disse, que eu nunca me esqueci, Gilberto, e telespectadores, me disse um dia para mim, mas Santinho, isso aí, esse trabalho dessa comissão, essa lida toda, isso aí não dá voto. Acho que largue mão disso aí não dá voto.
Eu não me lembro hoje bem, mas eu mandei aquela pessoa, né? Digo, olha, olha para a minha cara, vê se estou preocupado com o voto, estou resgatando a memória dos torturados, dos desaparecidos, você vem me falar de voto, de coisa de voto, pelo amor de Deus. Então, eu lembro disso, Gilberto, foi uma coisa honrada, que a gente fez, que o mandato prestou um serviço para a sociedade catarinense brasileira. Do ponto de vista de que a gente não deixe a história se repetir, né? Porque volta e meia tem alguém fazendo ameaças, insinuando, né? E tem as pessoas que não conhecem a história, inclusive, que dizem: no tempo da ditadura era melhor, quer dizer, criando uma falsa história, e jogando para debaixo do tapete as perseguições, as torturas, as mortes, a falta de liberdade para falar, para se expressar, para criticar, para fazer qualquer coisa. Então, esse resgate ele é fundamental para a gente consolidar a democracia. Não há dúvida, 100% de acordo. Um povo que esquece a sua história, a sua memória, é um povo morto. É morto, uma sociedade morta. Uma sociedade sem memória, sem cultura, tenho dito, sem a arte, sem cultura e sem memória histórica, é uma sociedade morta. Então, veja bem, isso aí é fundamental, pois eu me lembro, Gilberto, naquele trabalho que nós resgatamos pessoas que perderam perderam tudo, não conseguiram se aposentar, negaram tudo. Pessoas simples, famílias simples que tiveram, porque teve gente que lutou que não era só formado, estudado, teve peão, teve operário, teve gente do porto, gente ferroviário e ferroviários, camponeses, aquele povo do Grupo dos 11, por exemplo, e que vieram a nós quando a gente abriu aquele trabalho, os depoimentos, vinham as mães, vinham filhos, marido, viúva da pessoa que foi desaparecida e ninguém mais deu conta. E acho que isso é pouco e querem volta de intervenção militar. A gente repudia com todas as nossas forças, com todas as nossas energias, e a gente clama bem alto, Gilberto, nesse momento. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais, defesa da democracia, das liberdades, da justiça social, dos direitos humanos, do direito do povo se organizar e lutar. Nós não queremos mais aquele tempo de escravidão, de escuridão, nunca mais. E esse governo, e daí, então, essas homenagens que eu queria fazer, resgatando, depois, lá na Assembleia Legislativa, o Paulo Sturck foi homenageado, depois um outro pessoal, deputados, colocaram o nome do plenarinho, Paulo Sturck. Mas quando fizer sessão, atividade lá, toda vez que se fizer, devia se lembrar, devia se fazer uma homenagem, uma mística, para dizer, você sabe o nome dessa pessoa que está aí, o porquê? Mas isso a própria esquerda esquece. Eu lembro que nós fizemos, juntou aquele material, aquela papelada, aquele material, fotos, documentos, arquivos, deu uma quantia enorme. Era para ser enviado, quando terminou o mandato, daí fui à reeleição, todo mundo sabe, não deu. Aí eu decidi voltar para o MST, já faz 26 anos que eu decidi voltar, então, para as fileiras do Movimento Sem Terra. 41 anos de militância, 6 só de retorno. Aí era para ir para uma questão de memória da Universidade Federal. Eu sei que não sei quem, como, por que extraviaram isso aí. Sumiram. Eu acho que botaram fogo, acho que consumiram. Então, a própria esquerda deve para si própria e para a sociedade, essa falta, às vezes, de ideologia, de compromisso com o resgate, com a verdade, o pragmatismo político começa a pegar e tudo o que é ideológico, de valores, de fundamento, de memória histórica, a própria esquerda nega isso, deixa no segundo plano, faz de conta como isso não tivesse nada acontecido. Ou quando se manifestam alguns, muitos se manifestam honestamente, eticamente, e uns se manifestam mais assim,
burocraticamente, de forma meio burocrática. Então, essa lembrança do dia de hoje é para dizer e para afirmar, como nós falávamos com o João Pedro na Assembleia da Militância do MST e do Campo Popular ontem, é para que nunca mais aconteça. Que nunca mais aconteça. Porque já estamos diante de um golpe. A desgraça é essa, já estamos diante de um golpe. O Estado Democrático de Direito foi violentado, a Constituição foi violentada, a Dilma foi tirada injustamente, ilegalmente, de maneira desumana. Inclusive, esse que é o presidente, como já falamos, mas nunca é demais repetir, na hora do voto dele, tchau, querido, ele homenageou o brilhante, o chefe dos torturadores, e disse, se morrer uns 30 mil, aí não faz falta no Brasil, às vezes vai ter que tal, e nós do MST, vocês aí do Gorinho Vermelho, se preparem, que o que é de vocês está guardado. Tudo isso que ele está fazendo hoje, Gilberto, telespectadores, ele não surpreende a nós. Tudo ele deixou claro na sua campanha. Numa campanha que nem campanha não fez. Se escondeu lá na Barra da Tijuca, e daí os burgueses, a burguesia, muitos que agora estão contra ele, que inclusive querem que ele saia, mas naquele momento todos e todas essa classe dominante estavam lá, dando respaldo para que ele chegasse aonde ele chegou, e hoje está aí o desastre, está aí o caos, está aí a tragédia instalada no país, em todos os sentidos, sanitária, social, econômica, ambiental, e política, institucional, e agora uma crise militar, como o Genuíno falou ontem, divisão dentro das Forças Armadas, que é um desgaste para ele. Ele quer aparelhar tudo para o interesse dele e da família, e dos seus apadrinhados. Então, é um presidente da República rebaixado, desqualificado, não chega nem nos pés do Lula, não é um estadista, longe disso. E por isso que a gente tem essa palavra de ordem fora Bolsonaro. Nós não podemos esperar 2022. 2020 vai vir, mas quem sabe? Quem é que garante que vai ter eleição? Eles não vão fazer coisa pior ainda. Claro que a gente não quer. Eu sou otimista. Como diz o Frei Beto, vamos deixar o pessimismo para outros tempos. Melhores. Agora, a gente tem que ser otimista com a luta. Então essa data de hoje é um embate político ideológico. Então, ditadura nunca mais, tortura nunca mais, a defesa da democracia, das liberdades, porque essa democracia, as liberdades que a gente tem, e que agora foram solapadas em grande medida com esse golpe em curso, esses ataques à democracia, à soberania, ao Estado Democrático de Direito, às instituições, etc., etc., é bom dizer, né, Júlio, que essa democracia limitada, pouca, foi conquistada na luta. Não foi um presente de ninguém, não veio por acaso. Nós fizemos a campanha das viradas já, nós fizemos luta, teve guerrilha nesse país, teve gente que foi às últimas consequências. Pode dizer se foi certo, errado, a tática, não importa. Importa que houve alguém que se levantou. Não estou defendendo a tática, se era... não é isso. O que importa é que houve, então, a democracia, que nós recuperamos com a Constituinte de 88, as diretas já e tal, final dos anos 70, para a classe trabalhadora, é bom dizer, é uma conquista da classe, não foi um presente da burguesia. A burguesia golpeou, botou colégio eleitoral. Em 84, quando nós estávamos por direta já, eles meteram o colégio eleitoral. E o PT foi o único partido que boicotou, não foi votar no colégio eleitoral. Lembra? Isso é novo, colégio eleitoral. Fomos ter eleição para presidente da República direto, separada das outras, só em 89, que o Lula quase lá. Foi para o segundo turno, se a Globo não tivesse feito aquela maracutaia, Lula teria sido eleito. Eu era presidente do PT, no Estado, coordenei a campanha, junto com a companheirada, a campanha Lula 89, coisa mais linda do mundo, uma campanha de massa, linda, mística, brilhante, e tal, que todo mundo tem saudades até hoje, o apoio dos artistas e tal. Mas eles golpearam o PMDB, o PDS na época, hoje PP e mais outros tanto, eles golpearam. Eles golpearam. O PDS não, o PDS teve candidato a presidente, era o Paulo Maluf, e o Sarney filiou-se no PMDB para ser o vice do Tancredo, Tancredo adoeceu,
morreu, não foi matado, não, morreu. Entre colite, infecção, morreu, faleceu. Tancredo Neves era um moderado, foi ministro dos generais no tempo da ditadura, então não ia ser solução para nós. E aí o Sarney assume a presidência da República. Então, aquele foi um golpe, nem foi um golpe no povo. Toda aquela euforia, aquela vibração, aquela energia linda, extraordinária das massas e tal, que chegou a botar quase 2 milhões em comícios diretas já, eles golpearam, em conluio com os generais. Foi em conluio com os generais, combinado. Olha, não é a hora ainda. Lembra do Pelé? Pelé, renegado, né? Grande atleta, o rei do futebol, mas na política renegou a sua raça e tudo, e disse: o povo não sabe votar. Foi a frase do Pelé naquele tempo, lembra? O povo não sabe votar para justificar estender mais 5 anos de governo indireto. Quem sabe votar e escolher as lideranças são as elites, né? Os banqueiros. Ah, sim, eles sim, eles sim. De preferência, quando dá para se escolher só entre eles e não precisar que o povo nem votar, vote, de acordo com a conveniência, é melhor. Desde que eles ganhem dinheiro e os privilégios, as mordomia e os interesses deles fiquem garantidos, que essa burguesia brasileira, eu duvido, Gilberto e telespectadores, que exista no mundo uma burguesia mais hipócrita, mais cínica e safada do que a burguesia brasileira. Não existe. Eu acho que é a pior, ao meu ver, né? Pode ser que tenha outras piores por aí, mas acho que pode ter uma outra burguesia para empatar com a nossa, mas para ganhar, olha essa da vacina. Agora, uma situação dessas, querem vacina para eles. Eles é os fura-fila, que vergonha, que descalabro, e querem pregar moral de cueca para nós, depois, para o povo, que o povo é isso, que o povo é aquilo. Criem vergonha na cara, né? Criem vergonha, se enxerguem. E são uma minoria. 2%, 3% ficam com quase 90% da renda nacional. Onde é que nós vamos parar com isso? E quando fala de pagar imposto, de ter alguma coisa que tem que mexer no teto de gastos, eles ficam bem loucos, né? Aí botam aqueles analistas de plantão, economistas, do capital financeiro, para dar pitaco, né? Que é um risco, que o orçamento tem que ser revisto, que pode dar o crime de responsabilidade para o presidente, se furar o teto de gasto, né? Mas aí mais de 300 mil mortes não é motivo de impeachment. Daí isso eles não falam. Então, a conscientização política, Gilberto, dos espectadores, que nós, movimentos sociais, populares, temos que fazer com as massas, é muito grande. Nós temos que dialogar dessa maneira, direta, clara, e falar do calendário de lutas, que eu tinha colocado, então nós estamos chegando a fazendo um paralelo, fazendo uma relação de 64 para agora. Agora, a diferença é que não precisou botar os tanques na rua. Né? Aquela vez não foi muitos tanques também, porque a resistência foi fracota, né? Você vê que João Goulart tinha ido visitar os parentes, homem do céu. João Goulart tinha ido visitar os parentes dele, lá no Rio Grande, e não pôde voltar mais. Teve que, de lá, vazar para o Uruguai. Então, o movimento sindical, popular, que estava junto com as reformas de base, na hora que foi para pegar junto, também a resistência ficou fraca, e eles deram um golpe fácil. E ainda ganharam o apoio de parte da massa, tu lembra, né? Teve parte da massa que ainda, né, por falta de consciência, de informação, de esclarecimento, como agora, foram levados lá de maneira enganada e lavagem cerebral e o cão a votar no capitão, no tal de Bolsonaro. Então, a história do Brasil, se for olhar desde 1500, não é uma história de democracia, de afirmação da democracia, de liberdade, de direitos, de justiça, de cidadania, de construção de nação brasileira. É o contrário, é a história de golpes. Concorda comigo, Gilberto? É golpe. E as datas históricas, desde a independência do Brasil, foi feita pelo dominador. A independência não foi o povo. Não foi que nem no Haiti, nos Estados Unidos, em outros lugares que houve guerra civil. Nos Estados Unidos teve guerra civil para ter independência. Aqui não, foi um ajeitamento. Foi o Gonçalves Ledo, grão-mor da maçonaria, da principal casa da maçonaria do Rio de Janeiro,
que no dia 26 de agosto de 1822 já tinham decretado a independência lá na maçonaria. Depois, lá no Ipiranga, foi feita a encenação, foi montado o teatro. Quando Dom Pedro, no cavalo, desembainhou, tirou a espada e deu aquele grito, já estava tudo acertado lá na maçonaria. E agora tu acha que não é? Não é diferente. Eles é que definem as coisas, ficam por trás do pano e agora nem por trás do pano, agora eles já ficam mesmo, estão se sentindo à vontade para botar a cara no limpo e tal e tal. A proclamação da República, mesma coisa, um general, marechal, o Marechal Teodoro da Fonseca, Campos Elísio, deram uns tirinhos lá para não dizer que estava tudo na paz, tudo ajeitado, e mantiveram tudo como estava. Os latifundiários ficaram um pouco para trás, claro, porque daí depois veio Getúlio Vargas e fez a Revolução Burguesa com a industrialização, um fazendeiro, né, que industrializou o país, que ficou chamado de pai dos pobres e mãe dos ricos. O Getúlio Vargas dominava 2 partidos. O PTB, para dialogar com a classe operária, o sindicalismo pelego, e o PSD, que era onde ele acertava o jogo burguês, com a burguesia. Mas também não teve reforma agrária. Também foi, vocês ficam de lado um pouco, mas não vão mexer nas suas terras, nas suas posses. O que ele fez foi histórica. Aliás, esse é um dos problemas históricos do Brasil, né? Porque a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, teve reforma agrária, né? E isso faz uma diferença enorme do ponto de vista do desenvolvimento de uma nação. Aqui a gente permanece com esse atraso e produzindo soja para exportação, quer dizer, produzindo para levar matéria-prima para outros países. Continuamos sendo uma espécie de colônia. Neocolonial, agroexportador. O Walter Pomar, outro dia, na análise de conjuntura, na direção nacional do MST, falou que nós estamos regredindo a 1920. Claro, com as tecnologias, com a mídia, com tudo, mas é um modelo agroexportador de matérias-primas. Não gera emprego, não gera renda, com agravante, monopoliza mais ainda a concentração da terra, envenena tudo, né? A água, o ar, a terra, o solo, vai embora junto na exportação das matérias-primas. A nossa energia vai junto, vai-se embora a água, vai-se embora a riqueza do solo. Os minérios também agora vão tudo primário, né? Nem agrega valor aqui. Olha o petróleo, acabaram com as nossas refinarias e tal. Não é que acabaram, é que deixaram de usar as refinarias, então ele vai para lá, é refinado lá, daí é vendido ao preço do dólar, e daí essa situação desgraçada dos preços e tudo tal, que é consequência do desmonte da Petrobras, por dentro e tal, do entreguismo do pré-sal, que foi um dos motivos do golpe na Dilma, foi a descoberta do pré-sal. E Lula tinha falado já, isso pode ser a nossa redenção ou pode ser o nosso pesadelo. Lula, quando anunciou, né, dependendo como nós controlar e tal, eles não deixaram. O imperialismo, Gilberto, telespectador, eles não aceitam que nós seja dono do nosso nariz. É bom nós perceber isso. Quando falo de imperialismo, não é uma palavra de ordem jogada ao vento. É uma coisa prática. Eles não admitem. Eles não querem que nós seja dono da Amazônia, do nosso pré-sal, das nossas terras, da nossa soberania, da nossa nação. Eles não admitem. Por isso, eles deram o golpe na Dilma. Tinha que encurtar. E aí agora resultou nessa contradição que nem eles mesmos sabem qual é a saída que vão dar. Ô, Santim, nesse processo teve lá o impedimento do Lula ser candidato em 2018, mas agora ele recupera os direitos políticos e tem aí a possibilidade de abrir um cenário de mudança nessa conjuntura geral política. Como é que tu vê isso? Em primeiro lugar, isso aí, Gilberto e telespectadores, em parte, é fruto da pressão, da nossa luta, do Lula livre, da vigília e tudo e tal, esse acúmulo que foi se construindo, tem peso a nível nacional e também a articulação internacional. Mas o outro elemento que possibilitou isso aí são as contradições. Por isso que a gente sempre fala, o João Pedro chama, vamos olhar que as coisas estão em movimento e em contradição. Nem tudo e aparentemente é o fim do mundo, não é bem assim. Então, as contradições, a divisão da burguesia, a divisão das classes dominantes, o desastre do governo Bolsonaro,
os problemas que o governo Bolsonaro criou e cria para eles aqui e no plano internacional, e a ação da Republiqueta de Curitiba, Sérgio Moro, procuradores e tal, e a contradição com o Supremo Tribunal Federal, com a turma do Lewandowski, Gilmar Mendes e tal, criou uma situação que tem aquele ditado que o falecido pai dizia, e até hoje diz que o diabo conseguiu fazer a panela, mas a tampa ele tenta e não consegue. Então, para dar essa frase meia grosseira, popular, é isso aí. O diabo conseguiu, faz a panela, mas a tampa não conseguiu. Então, essa de toda a perseguição ao Lula, a máscara foi caindo, as contradições deles foi pegando lá dentro e obrigou, Gilberto, telespectadores, ao Supremo Tribunal Federal tomar essa decisão. E como diz João Pedro, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição burguesa, é uma instituição do Estado brasileiro, mas é burguesa. Não tem nenhum membro da classe operária, da classe trabalhadora lá. Entende? Mas levou a isso. E o Lula livre, e o Lula recuperando liberdade e recuperando os direitos políticos, deixou eles numa situação, as classes dominantes, numa situação muito desconfortável. Uma, porque eles não tentaram construir uma terceira via, com o Moro, com o Luciano Huck, não sei com quem, e nenhum emplacou, não deu liga, não pegou. Então, e agora, com essa do Lula, esse meio de campo aí foi derrotado. Restou o Ciro Gomes esperneando, que está louco para pegar o apoio da direita, né? Para depois fazer um governo neoliberal, me desculpe, os companheiros autênticos do PDT, que estão do nosso lado, estão com Lula, que eu sei, e parte do PSB, mas a polarização agora voltou às claras de novo. É o Lula representando o povo brasileiro, a esperança, a retomada da esperança, do sonho e tal, por tudo que o Lula representa e representa, e o aprendizado e a maturidade que ele adquiriu, e o bolsonarismo. É a polarização esquerda e direita que está colocada e com grandes possibilidades, sim, com grandes possibilidades de nós recuperar um governo popular, democrático, para fazer mudanças estruturais, e aí precisamos ter o povo organizado e em luta, não dá para se confiar só nas negociações com o Congresso e tal, esse daí vem o desafio dos movimentos, dos lutadoras, do povo. Essa luta de agora, ela tem que se multiplicar para eleger o Lula, mas nós temos antes o fora Bolsonaro. Nós não podemos, a luta é agora, aqui e agora, 2022, mas eu acho que a gente tem grandes possibilidades. Eu sou otimista. Eu acho que ele não vai conseguir. Ele pode ir para o segundo turno, mas no segundo turno nós derrota ele. E eu acho que vários setores da direita, neoliberal, meio que querem aparentar um pouco mais de um verniz democrata e tal, não vão mais seguir ele, não vão mais dar voto para ele. Já chegou, basta, Fernando Henrique, Globo, coisas que não vão mais. Se eles vão achar uma alternativa de meio ali, acho, o João Pedro, não mais companheirado lá do Nacional, que avalia, tem informações, José Genuíno, acho muito difícil que eles encontrem. Então, Gilberto, a conjuntura política, por exemplo, por esse lado, ela é boa para nós, ela é otimista para nós. E a gente tem que saber como é que a gente se movimenta. E aí eu acredito que essas três bandeiras unificadoras das lutas do povão, que é a vacina, o auxílio emergencial e o Fora Bolsonaro, é uma coisa muito acertada, que todos os movimentos populares, sociais e igrejas, inclusive, foi definido. E isso, então, daí tem o calendário, depois a gente fala mais, mas tem o 7 de abril, tem o hoje, com as ações, manifestações simbólicas e tal, de repúdio e tal, como estamos fazendo aqui. Tem o dia 7, que é fundamental, nós vamos doar alimentos. Aqui em Curitibano, no Hospital Regional, a gente vai doar umas 8 toneladas de alimentos dos assentamentos da reforma agrária da região, lá no hospital, aqui no Hospital Regional em Curitibano.
prestar solidariedade aos trabalhadores, trabalhadoras, vítimas e doar alimento, praticar solidariedade. No dia 11, as velas, às 15 horas, os bispos, os padres, bispos vão puxar o sino, vai ter o bater do sino às 15 horas, do dia 11, que é homenageando as vítimas, 320 mil, que já está, parece, né? Esse desastre. E no dia 17 de abril, é os 25 anos do massacre de Eldorado e Carajás. Veja que eu estava dizendo que uma das coisas que motivou o voto foi por causa da reforma agrária. Uma reforma agrária que não foi feita ainda. Que desde que nós formamos o movimento, nós tivemos avanços, mas a verdadeira reforma agrária está por ser feita. E ainda, infelizmente, né, olhando todo o processo histórico que nós estávamos falando primeiro aí, tá, o porquê que não é feita, que é um dos pilares que sustenta o capitalismo brasileiro, as classes dominantes, o poder político, ideológico, econômico e tudo mais, é o latifúndio. Agora, com essa forma de agronegócio, que é um casamento, latifúndio, transnacionais e capital financeiro. E a mídia, não é por acaso que a Globo faz toda aquela propaganda estrondosa, porque ela é parte desse poder econômico, está ganhando com isso aí. Então, no dia 17 de abril, além de todas as homenagens, lembrar a impunidade, os massacrados, na curva do Oeste, no Pará, tem duas datas aí, tem dois significados, Gilberto. É o Dia Internacional da Luta pela Terra, o dia 17 de abril, por causa do massacre, então é o Dia Internacional de Luta da Terra e da Reforma Agrária e Camponesa no mundo, e é o Dia Nacional da Reforma Agrária no Brasil, dia de luta pela reforma agrária no Brasil. Um decreto do Fernando Henrique. Pasme, a ironia do destino, no final do mandato, não sei se por desencargo da consciência do FHC, que o massacre aconteceu durante seu governo, Amílio Gabriel era o governador, PSDB, lá do Pará, ele publicou no final esse decreto, decretando o 17 de abril como Dia Nacional da Reforma Agrária. Nós, inclusive, no ano retrasado, fizemos um cartaz para a base, que a maioria não sabe. Então, é uma data oficial, não é feriado, mas é uma data oficial. É uma data oficial. Então, é importante a gente dar ciência, como o programa é Informação e Debate, estou dando essa informação. Então, o 17 de abril, Gilberto, de telespectadores, ele é carregado de uma simbologia que não tem como a gente dizer em palavras, em poucas palavras. Então, nós vamos lançar nesse dia uma campanha nacional e internacional em defesa da reforma agrária, porque a reforma agrária está sob ataque violento desse governo antipopular, antinacional, antidemocrata, fascista e genocida, e vai ser o dia também que nós vamos plantar milhares de árvores, milhares e milhares de árvores em memória aos massacrados. E aqui no assentamento Filhos do Contestado, 500 mudas de árvores nativas e tal, lembrando esse dia. E daí vamos culminando para o 1º de maio. E como o João Pedro falava ontem, está também se criando toda uma conjuntura, uma construção para uma possível greve geral sanitária. Fazer uma parada nacional, né? Os governantes não tomam providência, principalmente o governo central, então pode culminar numa greve geral no início de maio aí e tal. Então o calendário de lutas está colocado, a Frente Popular de Lutas é essa aí, é por vacina já, pelo SUS, para todo mundo, contra essa compra privada, somos contra, não vai passar, felizmente, isso aí, porque lá os países não querem vender nem para os governos, né? Mas eles vão vender para a iniciativa privada, que querem garantir primeiro lá. O auxílio emergencial dos 600, pelo menos, é uma luta. Nós estamos incluindo também um auxílio emergencial agora para pequenos agricultores, camponeses e camponesas, para produzir alimentos, para ir comida para a mesa do povo que está passando fome, e não é pouca. E o fora Bolsonaro, que nós não abrimos mão de jeito nenhum. Vamos conseguir ou não, como diz o João Pedro, nós não sabemos, mas o que a gente sabe
que nós não vamos abrir mão dessa luta, dessa bandeira, nem um minuto. Perfeito. Então, era isso, Gilberto. Agradeço, Gilberto, a oportunidade, o espaço, e fico à disposição da TV Floripa para outras oportunidades, outros momentos, nós consigamos continuar fazendo esse diálogo, prestando essa informação, que são tão fundamentais. Se nós não fizer isso, quem é que vai fazer? E termino com o pensamento da Rosa Luxemburgo. Primeiro, aquele que só a luta, tem dito assim, só a luta nos liberta e nos emancipa de todas as formas de opressão, de violência, de injustiça e de exploração. E o da Rosa Luxemburgo é aquele: quem não se movimenta não sente as correntes que o aprisionam. Com isso eu encerro, desejo uma feliz e santa Páscoa para ti, para tua família, para todo o povo da TV Floripa e da nossa classe trabalhadora que estão na audiência, na escuta. Uma feliz Páscoa, que quer dizer passagem de uma vida para uma vida melhor, para uma vida, digamos, de mais compromisso ainda com a nossa luta e com a nossa humanidade. Grande abraço a todos e a você, Gilberto. Muito obrigado. Obrigado, Santinho. Obrigado pela sua participação aqui no programa Informação e Debate e seja sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Essa, então, a participação do Wilson Santin, dirigente, um dos dirigentes estaduais e nacionais do MST, falando sobre esta data que é o aniversário do golpe militar de 1964 aqui na TV Floripa. Muito obrigado pela sua companhia. O Informação e Debate volta amanhã aqui na TV Floripa. Acompanhe a nossa programação pelo canal 4 da NET e também pelo canal da TV Floripa no YouTube. Se inscreva no canal, clique no sininho e receba notificações sempre que a gente colocar um novo conteúdo no ar. Até breve.